Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundantemente em nossos corações, hoje e sempre, nos fazendo crescer no conhecimento e na sua graça maravilhosa. Vamos hoje, na terça-feira, dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 10 de João, que estamos estudando esta semana. O título da nossa lição é O Bom Pastor e o Mercenário. O Bom Pastor versus contra o mercenário, né? O mercenário aqui, o maior de todos é o diabo, né? Os outros mercenários são aqueles que têm o espírito do diabo. São homens que estão na liderança da igreja, mas não são enviados de Cristo. São enviados pelo diabo para explorar as pessoas, né? São os filhos do diabo, como diz Cristo, né? Pois bem, a pergunta 5, a primeira pergunta de hoje, na terça-feira, nos faz aqui o seguinte questionamento. Que tipo de porta é Jesus? Por que essa pergunta? Né? Por que essa pergunta? Porque no texto anterior, que nós estudamos ontem, Cristo falou assim, eu sou a porta das ovelhas. Lembra que Cristo falou isso? Pois bem, então a pergunta vem justamente atrelado ao texto anterior para que a gente continue nesse assunto. Que tipo de porta é Jesus? Uma porta que aprisiona, depois que alguém entra por ela fica preso, ou um tipo de porta que você sai para a liberdade? É uma porta para a liberdade ou uma porta para uma penitenciária, para uma prisão? É uma porta que você entra e depois dela tem uma penitenciária, uma prisão, ou que depois dela está a liberdade, está o mundo aos seus pés? Como é isso, né? O mundo que eu digo não é usufruir do mundo, não. Eu estou falando que você é livre para onde quer que você vá. Para onde você quiser ir, você pode, nesse sentido, né? Vamos lá. João 10, versículo 9 diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, que casa? Que porta? Ele já disse no texto anterior. Eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, o filho fica. Entrará e sairá e achará pastagens. Veja que essa versão é uma versão muito assim próximo do texto da linguagem original, e ela é muito clara. Cristo diz frases curtas aqui, mas cheias de símbolos. Primeiro ele diz, eu sou a porta. A porta, assim como uma ponte sobre um abismo, são meios. É algo que está entre um ambiente e outro. No caso de Cristo, que é o intermediador, a ponte, ele está entre o homem e Deus, entre nós e o Pai. Assim também é uma porta. Uma porta, ela está entre um ambiente e outro. Ela é o meio, ela está no meio. Então, Cristo, quando diz eu sou a porta, ele pode ser a porta para alguém que não pode entrar, e ele pode ser a porta para alguém que não pode sair, e ele pode ser a porta para alguém entrar e sair livremente. No livro do Apocalipse, ele diz claramente, olha, eu tenho as chaves de Davi, eu fecho e ninguém abre, eu abro e ninguém fecha, por ser ele a própria porta, não é? Então eu sou a porta. Mas no contexto aqui, vamos entender que tipo de porta é essa. Vamos continuar aqui a leitura. Se alguém entrar a casa, obviamente ele está dizendo que é uma porta de uma casa. Ou, essa palavra casa aqui, já que não é a melhor versão, né? Que a casa vem de casamentum, vem do latim. O termo aqui, casa, vem do termo correto do aramaico, do hebraico, né, da qual o grego vai traduzir. O termo aqui é habitação, morada. Ele está dizendo aqui, eu sou, né?
eu sou a porta, se alguém entrar para esta habitação, olha só, para esta morada, olha que coisa linda, né? Então, Cristo está dizendo que ele é o meio para alguém entrar para uma morada, para entrar para uma habitação, para habitar nele e habitar em Deus. Lembre-se que Jesus vai fazer uma série de ensinamentos, a gente vai ver isso nas próximas lições, daqui muito breve. Cristo vai dizer que ele está em nós, porque nós passamos a ser morada de Deus e de Cristo. Cristo vai dizer assim, eu e meu Pai viremos para vós e fazemos morada. Quando ele fala lá no texto de João, capítulo 14 até o 16, ele vai falar isso duas vezes. Eu e meu Pai viremos para vós e faremos morada. Né? E a Bíblia diz que na nova terra, Deus e o Cordeiro serão o templo, ou seja, uma habitação para adoração, o templo. Olha que coisa linda. Um templo é uma habitação aonde nós podemos frequentar. O homem entrava no templo, ok? São tudo figuras de linguagem muito rica, nos ensinando que Deus pode estar em nós e nós podemos estar em Deus. O texto é um texto espiritual. A gente não vai entrar no corpo de Deus. A gente não vai sondar a mente de Deus como ele sonda a gente. O texto está dizendo que está no mesmo espírito. E um estado de espírito é como se alguém, quando está no estado de espírito, alguém estivesse no mesmo ambiente que o outro. No mesmo ambiente de crença, no mesmo ambiente de convicção, no mesmo ambiente de fé, no mesmo ambiente de alegria ou no mesmo ambiente de tristeza. Ok? Pois bem, é disso aqui, eu sou a porta, se alguém entrar a casa, a habitação, esse filho que entrar faz o quê? O filho fica. Então só entra pela porta quem é filho. Ele já faz uma transição aqui de ovelha para filho, porque a ovelha que ouve a voz de Cristo e o segue para fora do curral, do aprisco, ele se torna filho de Deus. Então o filho, quando entra por esta porta, entra como? Se ele já estava no aprisco e saiu. Porque quem está dentro do aprisco não está dentro. Ele só passa para dentro da verdadeira morada de Deus quando ele sai do aprisco e entra pela verdadeira morada que é Cristo, a verdadeira porta que é Cristo. E ele se torna ovelha filho. Filho de Deus. E aí o filho fica nessa morada. E aí, como agora, depois que ele entra através de Cristo, ele se torna uma pessoa livre. Agora ele tem a liberdade de ficar e de sair, de entrar e de sair. Que coisa linda, né? Só em Jesus Cristo o homem entra e sai, livremente. Ele entra e sai livremente. Agora eu duvido que o sujeito que é aprisionado por Satanás, se ele entra e sai livremente a hora que quer. Eu duvido. Porque só Jesus Cristo restaura a liberdade no homem. Só, acabou, mais ninguém. E vou citar um exemplo aqui. Eu conheço uma pessoa, um colega, conhecido, que uma vez eu pregando para ele, isso já faz uns 12 anos, por aí, 10, 12 anos, eu não lembro, e eu pregava para ele uma noite de sofrimento da parte dele, eu tentando consolá-lo, ele chorava muito. Mas ele chorava assim que ele não dava um soluço, mas os olhos eram vermelhos e as lágrimas caindo. E ele lá, sem soluçar, ali, chorando, escutando, as lágrimas caindo, e ele sem ter engasgado, entalado, sem dizer nada. Mas eu ali, estava ali conectado na empatia com ele, né? Sentindo ali tudo o que ele queria. Não precisava nem dizer nada, a gente sabia o que ele estava passando, o sentimento de gratidão por estar ouvindo aquilo, e a luta interna que ele estava passando por saber que tudo que eu estava dizendo era verdade, era bom para ele, mas ele não tinha forças para fazer aquilo que era maravilhoso para ele, para a filha, para a esposa, para a família, que estava tudo se ruindo como um castelo de areia. E então, no final, depois que ele se refez, passou água no rosto, tomou um copo d'água, tirou aquele entalo da garganta, ele disse para mim assim, isso é maravilhoso, é tudo que eu queria, é tudo que eu sonho na minha vida. O problema é que eu não consigo deixar a cocaína. A cocaína tirou tudo de mim.
tirou o amor da minha família, tirou o amor dos meus filhos, vendi tudo, perdi tudo. Os meus filhos eram para estar muito bem, minha família era para estar muito bem, mas a cocaína me tirou tudo. E eu não consigo deixar. Já tentei muitas vezes. E naquela hora eu poderia ter dito, mas seria alguém que estava sofrendo ali. Não sei nem se foi Deus que me usou ou se foi covardia da minha parte. Mas naquele momento na minha cabeça veio, é porque Satanás, quando ele aprisiona, ele não deixa ninguém ir. Você quer ir, mas não consegue. Assim como muitos religiosos estão presos aos temas religiosos, mas ele ama tanto o pastor, ele ama tanto aquela reza que ele aprendeu, ele está tão preso àquilo que ele aprendeu, ele não quer soltar porque é orgulhoso. Ele sabe que aquele ensinamento dele é errado, né? E ele tem medo de soltar aquilo porque ele já pregou a vida inteira aquilo como uma verdade. E ele, por ser orgulhoso demais, eu não vou dizer, porque se eu disser que eu me equivoquei, as pessoas vão me ver como um fraco. E eu não sou fraco, eu sou orgulhoso demais. Já preguei isso a vida inteira. As pessoas vão me chamar de pregador. Eles têm vergonha disso. E não tem o espírito de Paulo, que teve a coragem de dizer que pregou a vida inteira errado, sendo um doutor da lei, sendo um fariseu da mais alta classe, da mais alta estirpe religiosa. Infelizmente é assim. Amados, o diabo aprisiona, mas só Cristo liberta. Por isso que quem entra por Cristo é livre plenamente, perfeitamente. O servo de Cristo, ele pode sair a qualquer hora para pecar. Ele pode sair, ele não tem uma bola de ferro no pé, não, amarrado por uma corrente, não, e um cadeado, não. Ele volta para o mundo para pecar a qualquer hora. Sabe qual é a prova disso? É que Deus permite que Satanás venha tentar a gente, venha oferecer o prato de comida na nossa cara. Olha a prova de que a gente é livre. O Senhor faz questão de permitir que o diabo para justamente mostrar para o diabo que a gente é livre. Ele não manda o diabo nos tentar e depois manda 1 milhão de anjos nos rodear e ficar com espada flamejante expulsando o diabo para ele não apresentar a tentação, não. Ele vem tentar, sim. O Senhor permitiu que ele tentasse Pedro, que ele tentasse Jó, que ele tentasse Moisés, que ele tentasse Josué. Permitiu, tentasse Daniel, os 3 jovens lá da fornalha ardente. O Senhor permite a prova para mostrar para Satanás que o que é livre. E o que é dele é dele. Meus amados, que coisa linda essa revelação de Cristo. Os que estão em Cristo são livres de fato, eles entram e saem. E sabe qual é a beleza? Ele acabou de chamar de filho, mas agora ele vai retornar para a figura das ovelhas. Ó. Entrará e sairá, e encontrará pastagens. Eita, que coisa linda. Além de ser a porta da morada, Cristo é uma porta que dá para as pastagens. E o que é pastagens na Bíblia? É o alimento, o pasto é das ovelhas. É o alimento das ovelhas, a pastagem. E alimento na Bíblia é o quê? Palavra, o conhecimento da palavra. Cristo é a porta do conhecimento de Deus. Quem conhece a Cristo, quem entra por Cristo, vai ter acesso ao maior de todos os conhecimentos do universo. Que a Bíblia, e Paulo diz assim, ó, Paulo diz claramente, vai repetir umas 10 vezes, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é o mais importante conhecimento e nós só alcançamos isso quando nós entramos por Cristo, que é o verdadeiro pastor, que é a verdadeira porta e que nos dá acesso ao verdadeiro alimento. Continuando, meus amados, vamos aqui agora para a 6ª pergunta. Agora, Jesus, depois de falar dele, que era o bom pastor, que ficava à porta do aprisco, que chamava a ovelha pelo seu nome, as ovelhas dele verdadeiras saíam, e ele tirava elas para fora e conduzia a parte dos verdejantes, né? E logo depois ele disse que a porta aonde os seus encontrariam pastagem, né? Alimento de primeira qualidade, liberdade plena, absoluta, né? E agora ele vai falar do ladrão, do mercenário, né? Falou dele, agora ele vai explicar o outro lado. Na 6ª pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento. Qual a diferença antagônica, 100% o contrário, né?
entre Jesus e os mercenários. É uma diferença que não tem como juntar. É igual dois ímãs de polo diferente. Não tem quem junte. Não há como juntar. Não se junta óleo e água, não se junta luz e trevas. Ou é um ou é outro. Sim e não, não dá certo. Ou é uma coisa ou é outra, né? Então, Jesus Cristo e os mercenários não se juntam jamais porque eles são espíritos distintos. Olha o que diz o versículo 10 e o 11 do capítulo 10 de João. Diz assim, ó: o ladrão não vem senão para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então ele começa aqui falando do inimigo, mas ele conclui de novo falando dele, né? Até porque Jesus Cristo não vai perder muito tempo falando só do inimigo, né? Pois bem, depois de dizer que era o bom pastor, depois de dizer que era a porta, depois de dizer que tinha o alimento, que tinha liberdade para oferecer, ele agora diz quem é o ladrão. Qual é a missão do ladrão? Qual é a índole do ladrão? Os objetivos do ladrão. Ele diz claramente que o ladrão, até porque é sinônimo, né? Roubar, ladrão. O que o ladrão faz? Roubar. Mas esse ladrão, ele só rouba porque existe algo no seu caráter, na sua índole. Qual é a índole dele? Matar, destruir. Veja que o próprio pastor de ovelhas, ele pode sacrificar uma ovelha para alimento da sua família, isso não tem problema nenhum. Agora, o problema desse mercenário, desse ladrão aqui, é que ele não mata as ovelhas para se alimentar por necessidade natural. Não. O problema dele é que ele é um vagabundo, desculpa aqui a expressão, mas é uma linguagem para a gente entender, né? Para a gente entender. E Satanás e os seus merecem essa linguagem mesmo, porque é uma linguagem, né? É uma linguagem que está no dicionário essa palavra, não é um xingamento. Satanás é um vagabundo, né? E aqueles que têm o mesmo espírito dele são vagabundos também, que não tem compromisso em cuidar das ovelhas. Sabe aquele mercenário que pega o aprisco lá, aí tranca as ovelhinhas tudo lá dentro do aprisco, aí fica sentado numa cadeira de balanço, preguiçoso, sem futuro, sentado numa cadeira de balanço, debaixo de um pé de figo, né? E ali se balançando, e as ovelhinhas no sol quente lá, cheio de calor, cadê água, não tem comida. Uma vez por semana ele abre a porta ali, leva lá as bichinhas lá para comer alguma grama, porque é preguiçoso. E aí trata a bichinha no chicote. Pega logo os cachorros para estar mordendo as canelas da bichinha, né? E pega chicotada nas bichas, nas ovelhas, né? E coloca ela para dentro do aprisco lá. Porque ele não tem interesse de cuidar da ovelha. Ele não vai tirar o carrapato. Ele não vai tirar o bicho que está dentro da orelha, não vai colocar o azeite na cabeça da ovelha ali para evitar a doença do ouvido, a doença do bicho no ouvido que dá nas ovelhas. Ele não quer ver nada disso, não. Então ele não quer cuidar. Qual é a preocupação dele? É todo dia ter um bicho para ele matar para comer. Ele quer comer as ovelhas, mas não quer cuidar delas. Ele não dedica a sua vida a cuidar das ovelhas. Quando Cristo diz, eu dou a vida pelas ovelhas, está dizendo, eu vivo para elas. Cristo não está dizendo que ele gastou 5 minutos do tempo dele morrendo da cruz do Calvário, não. Quando ele diz, eu dou a vida pelas ovelhas, ele não está falando só da morte, da cruz, não. Ele vive 24 horas para a gente, as ovelhas. É isso que ele está dizendo. Dar a vida nem sempre é morrer. Dar a vida é viver para. Você pode dizer assim, eu dei a vida por minha família. Você está dizendo que morreu? Não. Você está dizendo que a sua vida inteira você trabalhou 50, 60 anos para manter a sua família. Pois bem, esta linguagem ampla, espiritual, profunda, né? Complexa, mais ampla e maravilhosa, Cristo está usando aqui. O ladrão, ele mata para comer, mas ele quer destruir o rebanho todo, porque ele não é
alguém que se planeja, não é alguém que se esforça para que o rebanho se multiplique saudável e ele tenha sempre um cabritozinho para comer e se multiplicando. Não, o negócio dele é matando um após um até comer tudo. Comeu tudo, acabou com tudo, destruiu tudo. O negócio dele é destruir. Ele não quer cuidar dos seres. O negócio dele é destruir, o negócio dele é com a morte, é matar. Então esse é o mercenário. Ou será que o lobo, quando vem no aprisco e morde o pescoço de uma ovelhinha e arrasta, rasgando a garganta dela lá para fora, será que ele come uma, aí vem deixar mais duas? Não, eu vou esperar aqui, só vou agora pegar outra ovelha lá, quando 10 ovelhas der cria de mais 20 novos cordeirinhos para que o rebanho não acabe. O lobo pensa assim? O lobo, quando tem fome, ele vai para cima, não quer saber se tem só tem uma ovelha e um filhotinho, não. Ele destrói tudo. Por isso que a Bíblia compara esse mercenário ao lobo, né? E mostrando claramente que o bom pastor, ele não foge. Mesmo que ele se fira na luta com o lobo, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele não foge do lobo, não. O mercenário é um frouxo, é um vagabundo, como eu disse, é alguém que não tem compromisso. Ele joga a ovelhinha lá na boca lá do lobo e vai-se embora, né? Por isso que Cristo diz, conclui dizendo aqui, né? Eu vim aqui, não foi para fazer como Satanás, não, que só quer matar vocês, não. Eu não vim para a morte, porque a minha índole, o meu caráter tem nada a ver com morte. Eu sou filho daquele que é a fonte da vida. A gente existe para promover vida. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele traz vida para a ovelha. E não morte e destruição, como é o ladrão que vem roubar, matar e destruir. E aqui está a grande diferença entre, mais uma grande diferença, né? Porque a gente já viu que a outra diferença no texto anterior é que Cristo dá liberdade, Satanás aprisiona. Agora, Cristo dá a vida, Satanás quer destruir, matando tudo, acabando com tudo. E esse é o grande objetivo. Então, diante dessa informação, qualquer ser humano racional, se quer saber se a igreja que ele pertence, se a igreja que ele frequenta, o líder tem o espírito do mercenário ou se ele tem o espírito de Cristo. Se ele tem o espírito de Cristo, ele vai viver para servir a igreja, os irmãos, ele dar a vida pela igreja. Se ele tem o espírito do Satanás, o espírito do mercenário, ele vai chegar na igreja e vai dizer o tempo todo: cadê o meu dízimo? Quero o 13º salário, quero o 14º salário, eu quero meu dinheiro, me dá dinheiro, eu preciso disso. Vamos pregar mais sobre dízimo, vamos falar só sobre dinheiro na igreja. O mercenário, ele só fala disso. O mercenário, ele só fala de prosperidade material. O servo de Deus de verdade, ele não fala de prosperidade material, que isso é uma consequência, e se Deus quiser, o homem só tem aquilo que do céu foi lhe dado, disse João Batista, né? O homem ele tem que pregar um outro tipo de prosperidade, uma prosperidade espiritual. A Bíblia não diz crescei no dinheiro e nos bens, não, ela diz crescei no conhecimento e na graça. São coisas espirituais. Esse é o crescimento, esse é o enriquecimento da Bíblia. O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, que todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos em Cristo. Ele não disse que tesouro é de prata e ouro, não. Os tesouros verdadeiros são da sabedoria e de toda a ciência, o conhecimento de Deus e de Cristo. Pois bem, meus amados, que o Senhor possa nos enriquecer com esse conhecimento, com essa espiritualidade que edifica o homem e o prepara para a vida eterna.